A administração diante da crise foi o tema da palestra do administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração na Universidade Veiga de Almeida. Hoje inicia o segundo semestre no curso de administração aqui na universidade e os futuros administradores tiveram a oportunidade de estar em contato não só com o Conselho, mas também com todos os questionamentos históricos e os posicionamentos da administração nos dias atuais. Os calouros da Universidade Veiga de Almeida tiveram uma aula inaugural diferente este ano, que contou com a participação do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. O administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho, fez um histórico da profissão ao longo dos anos, falou do mercado de trabalho e do leque de opções de trabalho que a administração disponibiliza para os estudantes. A estudante Ingrid, do 6º período, falou do momento de aprendizado. Olha, realmente é um aprendizado muito grande para nós futuros administradores, administradoras. É uma palestra que serve como aprendizado para nós estudantes de administração. Realmente muito gratificante. O administrador Clésio Guimarães, professor da universidade, representante da Casa do Administrador de Cabo Frio, disse que a palestra foi além da administração. Olha, para dizer a verdade, o administrador Wagner Siqueira deu uma aula de macroeconomia, né? Porque muitos dos temas que ele abordou nessa palestra, por sinal excelente, são assuntos que eu também abordo em minhas aulas. Então foi excelente, contribuiu muito para a melhoria da formação dos nossos alunos. Aproveito e convido os estudantes para visitar a Casa do Administrador, já que você é representante da casa, né? Sim, esse é um trabalho que temos feito sempre, né? Convidando para que conheçam a Casa do Administrador, que é a casa deles. Inclusive, muitos nos têm procurado para fazer trabalho, para passar algumas horas lá fazendo pesquisas. A nossa biblioteca que está sendo montada, já temos vários volumes lá, já tem servido para dar suporte ao trabalho deles. Então, de certa forma, eles estão comparecendo e prestigiando a nossa casa. Isso nos engrandece muito. O professor Felipe Filgueira destacou a importância do evento. Com certeza a palestra foi muito enriquecedora porque ele abordou várias questões até históricas, né? E principalmente do lado psicológico, né? Ele disse muito bem dessa variedade de influências que o administrador tem que trabalhar, e principalmente do lado psicológico. Trabalhar com pessoas realmente é muito desafiador e muito dinâmico. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre buscando como acessar melhor o colaborador, como buscar essa interação. Então realmente foi muito enriquecedora a palestra e eu pretendo cada vez mais buscar esse conhecimento, porque a gente tem que estar sempre estudando para poder passar um conteúdo mais qualificado para os alunos. Então aproveita e assista a nossa Web TV, que tem várias palestras que vão poder estar sempre auxiliando na sua capacitação. Eu sempre assisto e me ligo muito na rádio do Conselho também. E, inclusive, utilizo algumas palestras, né, alguns textos do Wagner em sala de aula. É sempre muito bom compartilhar, né? Ronaldo Alípio da Costa Piloto, coordenador do campus de Cabo Frio da Veiga de Almeida, destacou a importância da ida do Conselho à universidade. Bom, é essencial, né, para o estudante, porque na realidade são os conselhos regionais, não só o de administração, mas todos os conselhos regionais têm um papel importantíssimo na formação do profissional hoje. Papel que ele acontece não apenas na hora que o profissional sai daqui, como egresso, né, mas também participando da formação dele. Talvez o Conselho Regional, a proximidade dele com a universidade, né, causa na gente um repensar do curso, uma revalidação daquilo que a gente está fazendo de certo, um repensar atualizando a formação do nosso aluno para o mercado. Então, daí essa necessidade, essa proximidade, esse bem-querer da universidade, né, mais do que bem-vindo, o Conselho Regional de Administração é querido nos meios acadêmicos. Daí essa importância essencial, essa proximidade, essa questão intrínseca, não apenas na hora que o profissional está se formando, está indo lá pegando o registro, mas também de estar aqui perto dele, trazendo e dando uma visão bem próxima do que é o profissional de administração. Aqui na região dos Lagos existem outras universidades que têm o curso de administração. Qual é o diferencial da Veiga de Almeida? Por que o aluno vem para a Veiga de Almeida?
Bom, o diferencial da Veiga é bom, podia perder aqui horas falando sobre esses diferenciais. Na realidade, eu costumo dizer que nós temos dois diferenciais que são essenciais. Primeiro, da própria essência, a própria filosofia da Veiga de Almeida. Né? Nós somos uma universidade que o nosso fundador, ele andava pelos corredores. Então, até hoje, nós temos inclusive uma pró-reitoria que cuida especificamente do bem-estar do aluno. Do aluno, da universidade não ser só um lugar onde ele venha estudar, mas que o processo de ensino-aprendizagem se dê da melhor forma possível. Inclusive, como uma política de trazer, por exemplo, os conselhos regionais para perto da gente. Não apenas o conselho regional, seja de administração ou de qualquer outro curso, mas também as outras entidades, sejam elas entidades politicamente afiliadas ou não. Na realidade, o que interessa para a gente ter alguém que pense no mercado, que pense no entorno, que possa desenvolver o entorno, né? E não tão somente isso, não só esse vínculo da Veiga com relação ao aluno, mas também a questão da acessibilidade, né? Eu costumo dizer que todos os diretores da Veiga de Almeida, desde do diretor acadêmico até o reitor, todos nós somos professores. Isso já é outro diferencial, a gente não pensa no aluno. Eu brinco dizendo que eu não tenho clientes, eu tenho produtos. Com o auditório cheio, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração, iniciou a aula inaugural para os estudantes do campus de Cabo Frio. O administrador diante da crise, né? É possível que nesta crise, nessa circunstância próxima, a gente esteja, algumas turmas aqui de primeiro período, segundo período, enfim, até o oitavo. Até o oitavo período, e décimo também? Décimo não tem. Nono, porque quem já está fazendo, né, um curso, esse é o curso de graduação de administração estendido, né? É verdade. Mas olha, é possível que alguns de vocês estejam se perguntando se fizeram a escolha correta do curso que vocês optaram. Será que eu fiz bem em escolher administração? Será que eu vou conseguir o mercado de trabalho nessa crise econômica, social, política, financeira, né? Moral, ética, que é uma crise não circunscrita apenas ao nosso país. Efetivamente, a crise de 2008 não era uma marolinha, como se pensava antes, né? Mas era um pequeno tsunami que afeta a todo mundo no processo de globalização. Escolhi a profissão correta? Está adequada à escolha que fiz? E veja o seguinte, se nós olharmos, eu vou fazer um esforço aqui de falar um tempão com vocês, perguntas pode ser ao final e pode ser ao longo da exposição, não tem nenhum constrangimento, pode perguntar, entre a porta e bata, não precisa bater, entra direto, né? Antes, durante ou depois. Mas a gente vai fazer um esforço para mostrar para vocês que vocês escolheram o curso certo, o curso de administração. Vamos fazer uma pequena reflexão. 5 milhões e meio de empresas no Brasil. 6 milhões, 5 milhões, como vocês quiserem. As estatísticas brasileiras são meio complicadas. 5 milhões de empresas no Brasil. Se nós tivéssemos rigorosamente que cumprir a lei, e temos que cumpri-la, a lei é feita para ser cumprida, para não ter o gestor chambão, empírico, aproximativo, leigo. Não é para garantir privilégio aos formados em administração, mas é no interesse do conjunto e do coletivo da sociedade, teríamos que ter pelo menos um administrador por empresa. Quando a gente fala um administrador por empresa, formado no curso de graduação, das 2.100, né, unidades de ensino de administração que tem no Brasil, nós estamos falando de 5 milhões de profissionais. Puxa, é gente a beça. Mas com 2.100 faculdades, deve ter muito mais gente. Não tem. Nós temos formados no Brasil apenas 1,5 milhão. Então, se todos os colegas administradores, bem qualificados, bem preparados, estivessem nas empresas, em cada uma, 1,5 milhão, teríamos um déficit, né, quantitativo de profissionais de 3,5 milhões. Faltam administradores no Brasil. A nossa crise não é uma crise, no caso da nossa profissão, de excesso, mas de falta de oferta. Nós não temos profissionais suficientes para atender ao mercado do trabalho. As cadeiras estão vazias. As cadeiras são os empregos que estão nas empresas. Em
geral, média, grande, pequena, micro, organizações sociais, essas cadeiras vazias, o contador não tem emprego, o advogado não tem emprego, o engenheiro não tem emprego, tem excesso de advogados, eles vivem reclamando disso, exame de suficiência, né? Que eu chamo de insuficiência, eles acabam sentando na nossa cadeira. Nós não temos. Se perguntarem para mim, Wagner, eu preciso de tantos para preencher 3,5 milhões de profissionais no Brasil para preencher e cumprir rigorosamente a lei 4769, que é a nossa lei de 1965. A gente não teria quantitativo para isso. Bom, vamos falar baixinho agora, né? Nós estamos falando de quantidade, não estamos falando de qualidade. Se nós falarmos de qualidade, vamos ter um número certamente aumentado. Nem todas as faculdades são a Veiga de Almeida. Tem a qualidade da Veiga de Almeida, os professores, os alunos da Veiga de Almeida. Estou falando do Brasil, né? E aí as circunstâncias nos levam a que aqui ou ali a gente possa não ter dificuldade de emprego, sim. Mas vejam, quando um colega diz, para que eu concluí, será que eu escolhi esse curso? Eu digo, vocês fizeram muito bem em escolhê-lo. Será que eu vou, para que eu vou me registrar no conselho? Aí quando eu falo isso, eu começo a incorporar o processo de desagregação que existe no seio da profissão. O ato do registro é um ato de consciência profissional. A Faculdade Veiga de Almeida vai dar a você, administrador ou administradora, não o título de administrador e de administradora, mas de bacharel em ciências administrativas. Você não será administradora, nem administrador, se não se registrar no conselho. Quem dá o título de administrador ou de administradora é o registro no conselho, no caso, Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro. É a mesma coisa com os advogados. O cara não é advogado se não tiver a carteirinha da ordem. Ele é formado em direito, portanto, bacharel em ciências jurídicas, e assim subsequentemente, em todas as profissões. São os conselhos que dão o registro de contador, por exemplo, ao contabilista, senão bacharel em ciências contábeis. E assim sucessivamente, está claro? Então, quando eu digo para que eu vou me registrar no conselho, eu estou incorporando o processo de desagregação. Tem muitas razões para se registrar no conselho, né? Os serviços, mas, acima de tudo, é um ato de consciência profissional. A luta coletiva, quando um colega não consegue sentar naquela cadeira que está vazia, que é ocupado por alguém de outra profissão, e às vezes até de profissão nenhuma, que vive fazendo há muitos anos, ele está incorporando não a luta individual dele, mas a perda da capacidade coletiva da gente de lutar para que aquele espaço, que aquela lei, a 769, seja respeitada. Portanto, é fundamental esse primeiro insight. Estamos vivendo uma crise. A crise da globalização, mas no bojo da crise há possibilidades muito grandes que ensejam a perspectiva do desenvolvimento enorme para o nosso espaço profissional. E é isso que a gente vai conversar aqui. Próximo. Crise de 1929, crise de 2008. Em verdade, os jornais, a imprensa, já há alguns anos, desde 2008, têm feito muitas comparações entre a crise de 29 e a crise de 2008. Talvez seja objeto para uma outra conversa, para uma outra discussão. Mas a gente quer discutir aqui as duas, essa dicotomia entre 29 e 2008, à luz da evolução da nossa profissão. Em 1929, quando a Bolsa de Valores nos Estados Unidos quebra em Nova York e gera uma quebradeira no mundo em geral, né? Você teve um processo político muito sério no mundo inteiro. Os regimes totalitários, autoritários, ditaduras, surgiram no mundo inteiro. Seguido ou antecedido pela crise de 29, que é um símbolo, porque a crise não aconteceu naquele dia, ela vinha se formando, né, como um tsunami, ela vai crescendo, crescendo, até que eclode. Nós tivemos, por exemplo, regimes ditatoriais em todo o mundo. Mussolini na França, na Itália, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, tá certo? Salazar em Portugal.
Franco na Espanha, né? Hirohito no Japão, e mesmo os Estados Unidos, com Franklin Delano Roosevelt, com toda a tradição democrática americana, foi um dos governos mais intervencionistas da história americana. Crise de 29, portanto, ensejou um processo grave de ditaduras e de regimes totalitários. Diz o Marx que a história só se repete como farsa ou como tragédia. A gente espera que em 2008 essa história não seja nem farsa, nem tragédia. Mas 1929 também teve uma ditadura, ensejou uma ditadura no Brasil, um regime totalitário, que foi a Revolução de 30. A Revolução de 30 é a consequência deste momento e desse processo globalizado que aconteceu no mundo, que foi o endurecimento dos regimes e o fortalecimento do poder executivo. Aqui também com a Revolução de 30. É no bojo da Revolução de 30, num Estado absolutamente totalitário, no Estado Novo, como costuma se falar, tá certo? Nós vivemos realmente sem nenhumas... Vejam que o processo democrático brasileiro ele é complexo, a gente fica pensando só no regime militar recente, né? Mas a gente vê que o processo é confuso. E foi nesse momento que surge, em 1938, um órgão chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Esse Departamento Administrativo do Serviço Público tinha como cargo privativo uma função chamada, um cargo chamado de técnico de administração. O técnico de administração é o que nós chamamos hoje de administrador. Exclusivo da administração pública e exclusivo do DASP. E mais, era o maior salário do serviço público da administração à época. Nós estamos falando de um país, 1938, portanto, né? Nós estamos falando de um país agrário, um monocultor de café, que não tinha usina de Volta Redonda, que não tinha CLT, tá certo? Que estava ainda engatinhando no seu processo de industrialização, né? O Brasil era pior do que uma Bolívia, né? Em que o Adolfo há de lembrar aqui, professor Marco Antônio não tanto, né? Mas o Adolfo e eu vamos lembrar que aonde o sorvete, né? O sorvete, a Coca-Cola e a galinha era um luxo domingueiro da classe média. De domingo domingueiro. É quando a gente fazia aquela galinha onde o peito, né, era disputado, né? E o chefe da família que comia o peito. Vejam bem, Brasil que tinha um porto, Rio de Janeiro com um porto proscrito, com varíola, né, tifo varíola, tifo e... esqueci. Febre amarela, exatamente, febre amarela. Vejam os contextos. Esse contexto, esse país, né, eclode e surge, então, o técnico de administração, no DASP. A classe média mais qualificada não tinha opção, era administração pública. Fazia concurso, muitos concursos. Me lembro do o patrono da nossa profissão, Belmiro Siqueira, que fez nessa época 19 concursos. Era um concurseiro. Era um concurseiro. Né? Um deles, técnico de administração do DASP, onde ficou. Vejam que interessante, a outra perspectiva profissional que existia para a classe média era o Instituto Rio Branco para o Itamaraty. O DASP seria o que é o Ministério da Administração hoje, o que é o Ministério do Planejamento inteiro e algumas funções do Ministério de Fazenda. Era o TISAR administrativo da administração pública daquela época. Isso forma uma pleiade, um grupo, um conjunto de profissionais de administração que vão crescendo, que vão se organizando, que vão estudando, que vão para o exterior e voltam, estudam e refletem sobre a sua realidade, e a nossa profissão vai se formando enquanto tal. Só que ela tinha em si mesma uma contradição, um regime totalitário, que basicamente tinha na base o privilégio daqueles que tinham o poder, numa profissão, num órgão, DASP, que objetivava o sistema do mérito, a meritocracia, o concurso público, o reconhecimento da diferença e da valorização dessa diferença.
Nossa profissão vai avançando e temos, vamos voltar a 2008 depois, hein? Mas temos um ciclo efetivamente virtuoso, que vai de 38 a 1975. A profissão cresce disparadamente. É no século XX que o Brasil cresce. Nós estamos falando em 38, a única estrada que tínhamos realmente direito era Rio-São Paulo, mão dupla. Única estrada, asfaltada, a única, mais nem outra. Né? Então, as circunstâncias que o Brasil vivia, estou lembrando, por que esse cara está falando isso? Para a gente entender o contexto em que nossa profissão surge. Surge como um instrumento modernizante do Estado brasileiro e, portanto, da administração privada também. É porque era um ponto central, fulcral na administração da gestão pública, o administrador, aonde muitas vezes se diz, se comparar com muitos avanços foram feitos naquela época. Esse avanço vai crescendo, chega em 1948 com o governo, com o Getúlio sai em 45, depois de 15 anos de ditadura, o Dutra se elege em 46, em 48 o primeiro plano econômico brasileiro, SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Esse plano engaja basicamente, feito no DASP, portanto as funções de planejamento, primeiro plano econômico no Brasil feito no DASP, com os técnicos de administração, são os técnicos de administração que criam a Petrobras, a Rede Ferroviária Federal, a Vale do Rio Doce, tá certo? Furnas, enfim, toda a administração indireta é criando por os profissionais de administração. Nascemos de cima para baixo com grande qualidade. E vamos seguindo esse ciclo virtuoso até 1975. Em 51, surge a primeira faculdade de administração, os cursos de graduação em administração. Veja, em 38 começa a profissão, em 51 a primeira faculdade, que era a Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E, simultaneamente, em São Paulo, a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E, a partir daí, uma eclosão de faculdades de administração passam a ser criadas. Um volume de profissionais graduados, como vocês, administradores e administradoras futuros, né? Que logo depois vem a regulamentação da profissão, que foi no dia 9 de setembro, 14 anos depois do primeiro curso de graduação. Foi rápido, né? Em 51, em 65, e no dia 9 de setembro de 1965, a nossa profissão é regulamentada. Se perguntarem para vocês qual é o dia do administrador é 9 de setembro, porque 9 de setembro é a data da lei da regulamentação, está claro? Então, essa profissão garantia, então, o Conselho Federal como órgão normativo, como todas as demais, e um estado, cada estado, um conselho regional, que são os órgãos operacionais, com 3 funções básicas: registro profissional, ninguém pode exercer a profissão sem estar registrado. Segundo, o conceito de fiscalização do exercício profissional. E terceiro, a questão deontológica ou ética do descumprimento do Código de Ética da profissão, em que o Conselho, à semelhança das demais profissões, também tem a ação de punição, quando é julgado assim deva ser, aqueles colegas que não tenham procedido sob o ponto de vista ético, à luz da regulamentação profissional, no exercício profissional. Né? A gente vai crescendo nesse circuito, até 73, 74, que são as 2 crises fundamentais. A crise do petróleo de 73 e a crise do petróleo de 74. Eu sou produto dessa evolução. Eu me formei em 1970. Portanto, quando a gente se formava, né, eu fui a EBAP, lá, a Fundação Getúlio Vargas, a gente não tinha problema de emprego. De 38 a 75, não havia problema de emprego, porque o número de profissionais que se formavam era pequeno, a necessidade muito grande, mas nós éramos preparados para sermos empregados. Empregados das grandes estatais, empregados da administração pública direta e empregados das grandes multinacionais,
que estavam vindo para o Brasil a partir do ciclo desenvolvimentista, principalmente de Juscelino. As grandes estatais, as multinacionais, mas a gente não era vocacionado, nem ensinado, nem orientado para o risco da atividade empresarial autônoma, para o empreendedorismo, para a atividade profissional e para colocar o seu próprio negócio. Hipoteticamente, somos nós, administradores, aqueles melhor preparados, mais bem preparados, melhor dizendo, para o exercício da atividade empresarial, porque estaremos capacitados para isso. Pelo menos é o pressuposto que nós temos, né, para botar o próprio negócio, o empreendedorismo e botar o seu próprio negócio, o empreendedorismo também dentro da empresa. Esse crescimento de 73, esse crise de 73 e a crise de 74, da crise do petróleo, nos cria um problema profissional muito sério, que é exatamente a questão efetiva relacionada fundamentalmente ao problema vinculado ao emprego. A economia brasileira, ela deixa de ser heterossexual, em que o trabalho se relaciona com o capital para gerar mais lucros para o empresário e maiores empregos para o trabalhador e melhores salários para o trabalhador. Essa é a economia natural. Pode ter um pouquinho, né, de homossexualismo, só que quando o homossexualismo na empresa, sem nenhum preconceito e sem nenhuma visão politicamente incorreta, mas quando o homossexualismo na economia é absolutamente dominante, a gente, na economia, sofre uma perversão, porque o capital transa com o capital para gerar mais capital, e o emprego dança. Tá certo? Por quê? Porque o lucro da empresa deixou de ser o produto que vendia, ou o serviço que você vendia, mas, fundamentalmente, passou a ser a aplicação financeira produzida pela aplicação do overnight. Porque a inflação crescendo, o overnight, as aplicações financeiras, vocês não viveram isso, mas estão vivendo de novo a inflação agora. Nós chegamos à inflação de 2.000%. Nós estamos em 6%, né? Tem que ter cuidado para não chegar lá. E aí, ao fazermos isso, quando o empresário lia o balanço e via que no balanço deles, no balanço da empresa, a empresa ganhava mais dinheiro de receitas financeiras do que na venda dos produtos ou do serviço, isso era uma deformação. Os governos viviam assim, as empresas viviam assim, a classe média vivia assim, os empresários ganhavam muito mais, os homens ricos ganhavam mais ainda e o povo pagava a conta. E esse contexto de perversão econômica que gerou décadas, são as famosas décadas perdidas, que não foi uma década só, vai de 75 até 94, 95, quando começa, então, e aí não está se colocando questão partidária, nem ideológica, nem esses preconceitos políticos, mas uma constatação de fato, você tem um problema em que, quando o empresário dizia, eu não sei onde eu estou com a cabeça que estou mantendo o meu negócio, era melhor vender tudo e aplicar na bolsa. Como é o trabalho que produz riqueza, não é o capital gerando capital, essa perversão gerava desemprego em geral, e em particular para o administrador. Nós podíamos ter carros com modelos absolutamente atrasados, modelos como 40 anos. Veja que só agora que estamos acabando com Kombi, né? O Brasil é o último país a acabar com a Kombi. Né? Todo mundo já acabou, porque é proibido em todo lugar. Aquele carro é um assassinato em série. Né? Veja bem, nós estamos o último a acabar. Aquele carro que era carroça, continuava carroça. O produto, então, a economia oligopolizada, fechada, comprava se quisesse, se não quisesse, o empresário ganhava com a aplicação financeira. E aí o emprego pagava a conta. E as dificuldades que passamos a ter gerava efetivamente as dificuldades. Veja, eu que saí do mercado de trabalho com uma porção de oferta de emprego, se eu tivesse que falar isso naquela época, já na final da década de 70, começo da década de 80, final da década de 80, eu tinha muita dificuldade de falar com os alunos, como estou falando com vocês agora. Vocês escolheram a profissão certa, que foi a escolha do profissional de administração. Falta gestão. Né? Próximo. Por quê? Porque se nós olharmos os países desenvolvidos, os países que crescem,
Os países como o Brasil, que precisam avançar como o BRIC, né, como um dos países emergentes, nós vamos ver que todos eles têm uma conjugação absolutamente virtuosa entre a educação e a competência gerencial. É sempre assim. Educação e competência gerencial levam ao desenvolvimento. Isso tem a ver diretamente conosco. Agora, efetivamente, os nossos processos históricos não são bem assim. O Brasil só teve... A primeira faculdade no Brasil só foi no século XIX, em 1808, com a transmigração da família real, o rei português, a rainha, para o Brasil. Quando a gente fala dos cucarachos, eu estou falando Bolívia, Paraguai, Peru, Equador, Chile. Eles tinham já faculdade desde o século XVI, final dos anos 1500. Veja, a nossa opção pela educação não é verdadeira. O Brasil só teve Ministério da Educação depois da Revolução de 30. E nós só tivemos universidade no século XX, que é ontem. Em 1910, o rei da Bélgica vinha ao Brasil. Tinha que dar um título de doutor honoris causa, porque todo brasileiro presidente que ia para lá, viu o que aconteceu com o Lula, nego, bota doutor honoris causa também. Né? E também tinha que dar para o belga. E aí não tinha universidade, correram e fizeram a Universidade do Brasil. A educação, portanto, é um processo retardatário. E veja, a qualidade que se discute hoje é a questão de educação. Mesmo hoje, nós estamos vivendo a crise intrínseca disso. Essa é uma questão fundamental que passa também por nós, administradores. Melhoria da capacidade de educação na nossa formação no nível médio. Hoje, como técnico de administração de nível médio, são os profissionais de administração de nível médio, e no nível superior, os administradores, nós, bacharéis em ciência de administração, lutando para que essa educação seja cada vez melhor no campo da administração. Competência gerencial. Competência gerencial pode ser até um indicador de desenvolvimento. Quanto maior a profissão, quanto maior, melhor dizendo, quanto maior uma sociedade avalia e prestigia o tema administração, mais forte, mais desenvolvido é o país. É quase que diretamente correlacionado o grau de importância dos cursos de administração, o grau de importância e o prestígio social dessa profissão com o nível de desenvolvimento do país. Vocês escolheram uma profissão, portanto, que tende cada vez mais a crescer e a se desenvolver. E é por isso que muita gente de outras profissões estão sempre fazendo aí MBAs em gestão, pessoas que de outra formação profissional estão sempre procurando buscar curso de graduação, mestrado, doutorado em administração, estão todos buscando, porque é o prestígio social. A cadeira deles está ocupada, a nossa está vazia. Nós temos essa concorrência e essa competição. Somos 340 mil só registrados no Conselho. Precisamos de 5 milhões de emprego. Estou falando de um cargo, e se for 2? E o responsável técnico das empresas? Estamos falando, portanto, de uma quantidade de oferta profissional que existe para o administrador que nós não conseguimos atender. Próxima. Então, nós temos algumas forças impulsoras importantes para nós, profissionais de administração. Vocês estão vendo aí, eu estou colocando a internet, né? Melhor, queda primeiro, depois a internet. Primeiro a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim de 9 de novembro de 1989. É preciso que a gente pense que hoje ninguém consegue viver sem internet, né? Todos nós aqui estamos ligadinhos o tempo todo, telefone, etc. O Clinton ainda não tinha, quando ele estava começando a namorar a Mônica Lewinsky, só ele tinha, junto com o sistema universitário americano, em 92, 93, sistema de internet. O nosso sistema de internet só começou no Brasil em 96. Nós estamos falando de coisa de menos de 20 anos. Absolutamente desconhecido. Então, isso no caso do internet que a gente vai falar à frente. Mas aqui, para ficar no quadro, a queda do Muro de Berlim. Isso foi em 1989. Cai o muro, os países não se relacionavam, as pessoas não se visitavam,
a economia era absolutamente dividida. Tinha uma tese e uma antítese. Duas brigando, duas sociedades, um bloco, um muro que dividia a humanidade. De repente, o muro ruiu, para a surpresa de muitos, as janelas caíram e aí, próximo. A queda do muro gerou, efetivamente, né, um caminho a parâmetros comuns de como gerir economia, de como gerir organizações, de como gerir contabilidade, de como conduzir o sistema financeiro, o sistema bancário, de como interagir com o fluxo das bolsas em todo o mundo, de como disseminar tecnologias de informação, de como gerir processos industriais globalizados, produto mundial, local, localização de fábricas, empregos, mercado global. A queda do muro, que é uma questão absolutamente recente, gera uma transformação geral, que afeta o mundo inteiro, é verdade, mas afeta fundamentalmente a gestão no sistema hegemônico que nós temos na área de administração e de gestão no mundo organizado. Quando a gente vê a China, né, que era um país tido como comunista, se abrir e ser a potência de outro, é gestão. Em todo lado a gente vai encontrar essa realidade. Próxima. E aí a expansão da internet, como estava dizendo. Navegação, a gente está falando de uma coisa que é de ontem. Não há país no mundo que não tenha se desenvolvido, que não seja em educação e em competência gerencial. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A China, o Japão. O Japão no século... Quem viu o filme Último Samurai? Ninguém viu? Viram? Ninguém... Mas vale a pena. Viu o filme? Aquele filme Último Samurai era um filme que um oficial acaba de lutar na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? A luta do Norte e do Sul, e ele é contratado pelo imperador chinês, japonês, melhor dizendo, para organizar o exército japonês, porque o exército japonês era muito atrasado, era aquele negócio do shoguns, né? Samurais, aquele negócio de capa e espada, e ele queria modernizar o país. É claro que o filme é americano, e o oficial americano se torna samurai e acaba morrendo na guerra. Mas, em verdade, o que está por trás daquele filme, da dinastia Meiji, isso foi em 1875, o último quartel. Quando chegou em 95 e 2005, 1905, melhor dizendo, 1895 e 1905, a China é derrotada pelo Japão e a Rússia é derrotada pelo Japão na guerra. Eles se transformam numa potência industrial. E quando aqueles aviões atacam Pearl Harbor, em 1940, aviões Mitsubishi, Zero, chamava, né? Aviões Zero, eram os aviões mais modernos da época, encoraçados, tanques, toda a indústria naval já era uma potência industrial que assustou os americanos. Portanto, educação, competência gerencial. Administração da violência, sim, mas certamente porque a guerra é a administração da violência. Então, a gente vê a dinastia Meiji, no Japão, a gente vê a Rússia, com Catarina e Pedro Grande, que gerou a Revolução Comunista de 17, a Revolução Comunista de 17, simultaneamente com os americanos, enquanto os americanos produziam o Fordismo, né? Produziu o Taylorismo, que nós estudamos aqui na Faculdade de Administração. Os russos produziam o Stakhanovismo. Eu sei que ninguém leu o livro do Taylor aqui, leram? Tem que ler, hein? Quando o professor diz que não é importante estar superado, ele está enganado. O professor não falou isso, não. Tem que ler o livro do Taylor, do Fayol, né? Do Gulick, etc. Então, o personagem, o herói do Taylor, que ele organiza a organização, faz a organização racional do trabalho, era o Smith. O herói do movimento leninista de organização do trabalho era o Stakhanov. Stakhanovismo era o movimento de organização do trabalho russo. Estou falando de questões contemporâneas. Um país capitalista ocidental, um país oriental comunista. No mesmo momento, a organização racional do trabalho. E a Rússia cresce estupidamente ao longo do século XX, organização racional do trabalho. A gente vai na França com Fayol, a gente vai à Inglaterra com Robert Owen, ou os puritanos também, e a organização racional do trabalho é história. Vocês não pensem que a administração não tem nada a ver com história, só tem a ver.
O presente é ressaca do passado. O presente é o que não passa, porque o presente é passado, é o que fica do que passou. É importante a gente entender que nós vivemos, as organizações são ficções jurídicas. São pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Se eu tirar todas as pessoas de uma organização, eu não tenho uma organização, eu tenho um prédio. Então, o processo histórico, como as pessoas se relacionam, a nossa profissão é ciência social. Aplicação em ciências sociais. Então, a história, a economia, a antropologia, conceitos de cultura, a sociologia, a ciência política, o estudo do poder, não é só a gente achar que a gente é administrador, que vai ser 2 e 2 são 4. Porque 2 e 2 são 4 no mundo das organizações, pode ser 0, 1000. Pode ter mais sinergia ou menos sinergia. Nós somos aplicadores de conhecimento em ciências sociais. Temos que não perder. Se nós não fizermos isso, a gente vai perder a capacidade diagnóstica sobre a realidade que nós atuamos na empresa. Não basta você ter a melhor técnica, a técnica mais desenvolvida, que o professor acabou de ensinar a você na sala de aula. E você vai com a sua empresa, na arrogância do especialista, do técnico, sem considerar aquela cultura, e chega lá e quer aplicar aquela técnica. E não consegue, e diz que o chefe é burro. Burro é você, que não está sabendo aplicar a técnica. Não, o chefe não. O chefe está resistindo. Resistência à mudança faz parte do processo. O chefe está reagindo, o colega está reagindo. Como é que eu estou fazendo para envolver os colegas? O próprio chefe. Como é que o camarada vai me dar razão de uma coisa que ele não conhece? A minha ação é psicossocial. A técnica é importante, claro. Mas quando eu quero fazer da minha técnica o exercício de domínio de poder, eu estou fazendo tecnocracia. Eu estou fazendo totalitarismo com a técnica. Pior do que um político, que nós estamos xingando aí sem parar. Demagogo e irresponsável. É o técnico puro, porque ele é um alienado com poder. Ele quer fazer da sua técnica os ditames e as determinações de que ele acha do que deva ou não deva ser. Governo de técnicos tem que ter cuidado. É preciso ter a técnica, mas é preciso que a gente considere o contexto social em que aquela técnica vai se aplicar. Ela pode estar do lado do mocinho, pode estar do lado do bandido. O revólver pode estar de um lado ou de outro. Como é que nós estamos usando essa ferramenta, que é a técnica? Então é preciso analisar isso, é preciso refletir. Eu posso estar certíssimo, né, naquela técnica, mas se eu estiver aplicando ela errada, se eu não estiver engajando, se eu não estiver exercitando cooperação, se eu não estiver gerando envolvimento daqueles que estão exercendo ou que vão exercer aquela função, a técnica vai para a gaveta. Porque aqueles que têm poder vão resistir e vão botá-lo na gaveta. Vão botá-lo na gaveta. Próxima. Também, então, internet, queda do Muro de Berlim, as forças da globalização. E tivemos, efetivamente, algumas forças que impulsionaram e impulsionam a administração ainda hoje, e que vem acontecendo, que faz parte do nosso cotidiano. Muitos de nós vivenciamos isso intensamente, outros menos, mas que tiveram repercussões e têm repercussões decisivas à saída da crise na década de 90. Vivemos o tempo, administração é o tema do nosso tempo. Não tem dúvida. E vamos ver por quê. O que aconteceu de lá para cá que geraram essa questão? Primeiro, superar as crises de abastecimento. Forças que, veja bem, vieram os planos econômicos. A gente sabia que tinha os planos econômicos e que o plano econômico, plano verão, plano cruzado, né? Plano cruzado 1, verão 2, etc. Quando chegava o plano no dia seguinte, era da eleição, alguns vão lembrar aqui, tudo era revogado. Até que veio o plano real, para o bem ou para o mal, acho que foi para o bem, nesse caso, chegou o dia da eleição, não revogou, continuou. E aí os empresários
que estavam esperando para poder aumentar o preço, não revogou, venderam os produtos, não tinham mais produtos, não tinham como suprir. As gôndolas do supermercado começaram a ficar vazias. As lojas começaram a não ter produtos. Aí começaram a correr para superar as crises de abastecimento. Tinha um ministro aí meio louquinho, que era na época ministro da Fazenda, que ninguém lembra disso, chamado Ciro Gomes, que jogou a maior taxa de importação para o Brasil para zero. 0% de taxa de importação. Porque ou ele fazia isso, ou não tinha produto para as pessoas comer. E aí o Brasil, de repente, começa a descobrir algumas coisas interessantes. Que os produtos dos cucarachos eram melhores, mais bem acabados, mais gostosos, mais bem feitos do que os nossos. Né? Não era aquelas velharias que a gente tinha. E aí começa a ter isso, e isso cria uma consciência, aumenta a exigência do cidadão. Espera aí, eu quero produtos melhores, mais bem acabados, de maior qualidade, com maior oferta. Por quê? Porque se esperava que tudo ia acontecer como sempre aconteceu, e nós tivemos uma descontinuidade nesse momento. Depois teve outro, viagem do Brasil ao exterior. Começamos a ter viagens tanto ao exterior, né? Que hoje a gente vai muito mais gente para fora do que vem para cá. E o pessoal começa a conhecer o exterior e começa a descobrir um outro mundo. Não era só Miami, que as pessoas já estavam começando aí. Depois de Miami, vai para Nova York. Depois aí descobre a Europa. Aí começa as viagens dos brasileiros. Quem é que não sonha em viajar? Para o exterior e para o interior. A tal ponto, né, que os aeroportos viraram estações rodoviárias. Isso não existia. Isso aumenta a demanda, aumenta a necessidade de gestão. Fragilização da reserva de mercado. É que eu estou falando, meu amigo, numa das coisas que quem viveu isso, viveu escandalosamente, que era quando a burrice da esquerda se junta com a ganância da direita. Estou vendo no contrário, a burrice da esquerda com a ganância da direita. Quando eles se unem, não tem quem aguente. E era um negócio assim, o Brasil achava que ia fazer computador e sistema próprio de computação. Era tudo próprio, né? Então a gente não permitia importação de nada, a gente não tinha tecnologia, não tinha nada. De repente, se fragilizou as reservas de mercado. Era tudo reservado para a direita ganhar muito e para a esquerda achar que estava fazendo alguma coisa importante. Era um negócio inacreditável. E nós ficamos atrasados em tudo. Né? Atrasado, aqui chegou 20 anos depois, TV a cabo, né? Aquelas coisas tudo atrasadas. E aí, de repente, acabou com a fragilização da reserva de mercado. Código de Defesa do Consumidor, 1993. Os advogados ficaram muito felizes, os cidadãos muito mais, mas foi muito melhor para nós, administradores. Sabe por quê? Porque em 1993, o Brasil praticamente não tinha nenhuma empresa com ISO. De repente começou a descobrir isso, certificação, qualidade, direito de cidadania, PROCON, né? Aí o cara botava um ombudsman, chamava ombudsman. Depois virou, né, ouvidor, e agora está virando cada vez mais SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Certamente a faculdade deve ter. Ouvidor, SAC. Ouvidoria, que é a mesma coisa. Vejam só que interessante. Antes, quando você ia reclamar, eu sou do tempo que eu comprava um produto. O produto não estava bom, eu ia na loja. O vendedor dizia assim, vai reclamar para o bispo. É assim que falava. Para o bispo, que era o bispo que mandava. Hoje não, eu vou ver os meus direitos. Aí é o PROCON. E aí isso aumentou muito a questão da cidadania. Melhorou e aprofundou, mas gerou muito maior espaço para nós, administradores. Porque os processos de gestão começaram a crescer. Mais do que a certificação de qualidade e os ISOs 8.000, 9.000, 19.000, 18.000, 14.000, seja lá o número que você quiser, mais do que isso é manter esses ISOs, é manter os processos de gestão, é manter os processos gerenciais. Precisa, então, de processo de profissionalização de gestão. Isso explica, inclusive, o crescimento dos nossos cursos. Há uma necessidade grave, dramática, de profissionais de administração. Próxima. Delivery 24 horas.
Eu que sou lá do Rio de Janeiro, quando a gente queria comer alguma coisa depois que saía da festa, tinha que ir na Praça 15 para comer o angu do Gomes. Viu como é que ele sabe? Hoje é delivery 24 horas, vende tudo, entrega qualquer coisa, e cada vez mais no Brasil inteiro. Nós estamos falando de uma coisa absolutamente recente. Mas isso gera, nesse esquema telefônico, esquema de computação, tudo isso que era proibido. Gestão, profissionalização da empresa, profissionais de administração, emprego para nós. Por isso eles escolheram a profissão certa. Cada vez mais precisa de especialistas de diversas áreas, é verdade, mas precisa daquele maestro que é o gestor de todos os operadores. Shopping center aberto nos fins de semana. Né? Shopping center fechava. Isso é até engraçado, né? A briga que o sindicato burríssimo fazia contra o trabalho domingo, não entendendo que isso aumentava o mercado de trabalho. Não só o mercado de trabalho, aumentava os impostos, não só isso, nos possibilitava frequentar o shopping center no sábado e domingo. Fechava simplesmente sábado e domingo. Meio-dia, tudo fechado. Vejam bem, é uma questão absolutamente recente. Isso não tem 20 anos. É? Semana inglesa, porque a semana era inglesa, a semana de 5 dias. Chamava-se Semana Inglesa. Vejam que interessante, mas é uma mudança de comportamento, é uma mudança de processo de trabalho, mas é, acima, portanto, um espaço de gestão empresarial, espaço para você, administrador. Código de barra, falei da ouvidoria já, né? Código de barra de leitura ótica. Você não tinha computador, não tinha tecnologia, ia desenvolver ainda, não tinha essas coisas. Ou o cara ficava naquela maquininha o dia inteiro com a inflação. E aí, de repente, código de barra, leitura, ótimo. Hoje a gente está fazendo isso em todo lado. Mudança completa. Nós estamos falando de coisas de menos de 20 anos, 15 anos, 12 anos. Aqui, ó, prazo de validade. Prazo de validade dos produtos. Eu sou viciado em Coca-Cola. Deve ter cocaína aí naquele negócio mesmo. Porque eu adoro Coca-Cola. Né? Coca-Cola que começou, né, no Brasil no final da década de 40, 50, quando eu era garotinho, né? E aí, outro dia eu estava em Itaipava, com a casa da minha irmã, aí a minha sobrinha de 10 anos falou assim, ih, tio, não bebe açaí não. Eu falei, por quê, minha filha? Essa está fora do prazo de validade. Eu, burro velho, não sabia que Coca-Cola tem prazo de validade. Sabia que tem? E é curto. E está escrito. E ela me mostrou. E eu fiquei que nem bobo. A gente não tem nem consciência disso, ó. Prazo de validade. Isso passou agora, a gente está olhando, sem quem é que não olha prazo de validade de produto? Mas não se olhava. Isso gerou necessidade de gestão de estoque, just in time, logística, né? Que é colocar, vender para não ter estoques grandes. Como é que a gente... Isso tudo é logística, gestão, é emprego para o administrador. Genéricos, remédios genéricos, recentes, produtos genéricos, absoluto, melhor acondicionamento dos produtos, que eram muito mal feitos, né? Botava no saco e que se vira, né? E a sacola que você tinha, não era nem saco plástico, era a própria sacola. Depois virou saco plástico, agora estão querendo acabar com o saco plástico, né? E vai voltar para a sacola. Mas é sempre assim, olha aqui, ó. Leilão eletrônico. Leilão eletrônico, 2001. 2001 é ontem. Né? 2001 vocês lembram. Nós estamos em 2013. 2001 começaram os leilões eletrônicos. Eu me lembro que em 2002, 2003, posso falar porque o presidente na época me autorizou. Não é só para o serviço público não, hein? Na empresa privada. Leilão eletrônico. O presidente, imagina se a gente com reserva de mercado em computador, se a gente podia fazer leilão eletrônico. É até piada, veja bem que maluco. Olha que burrice e olha que ganância, para ficar como estava. E aí o presidente do Bob's me falou, estava me dando um depoimento sobre leilão eletrônico, que eu sabia que o Bob's tinha um programa lá. E ele falou, vai, eu quis dar um exemplo de guardanapos. Nós compramos guardanapo para o Brasil inteiro. E nós economizamos na nossa licitação por leilão eletrônico 30% do valor. Falei, pô, que valor? Foi um volume expressivo, que foi mais barato. 30% do preço último que ele tinha comprado para o Brasil inteiro. Porque ele usou leilão eletrônico. Ele falou, Wagner, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que quem ganhou
foi o mesmo sujeito, a mesma empresa que nos vendia guardanapo do leilão anterior com 30% do preço a mais. Quer dizer, o malandro tinha 30% de gordura, cobrava do Bob. Estou falando de empresa privada, não. De empresa pública, não. Estou falando de empresa privada. Olha a irracionalidade. Ele pagava mais 30%. O sistema moderno de gestão de licitação por leilão eletrônico reduziu em 30% o preço naquele item que ele estava me dando como exemplo, que por acaso foi a mesma empresa que ganhou. A Berenice estava presente nessa reunião. Né, Berenice? Então, vejam que interessante. Nós estamos falando do serviço público aí, que o brasileiro sempre arruma um jeitinho, né, de acertar as contas aí, principalmente nas áreas de saúde. É aí, ó, blog, Orkut, Facebook, Twitter, Mercado Livre, isso gera realmente mudanças interessantes para todos nós na administração. Próximo. Portanto, a administração é o tema do nosso tempo. Quando a gente entra numa livraria hoje, principalmente se for aeroporto e rodoviária, não aguenta. Mas em qualquer livraria, os livros de administração estão na frente. Será que o livreiro é administrador, quer vender bonzinho? Não, ele está fazendo aquilo porque ele vende livro de administração. Nós não botaria aqueles livros na frente, não. É porque tem demanda. O problema é que nem sempre quem compra livro de administração é administrador, e muito menos quem lê livro de administração nem sempre é administrador, são os outros profissionais. As outras profissões não estão conseguindo emprego, vão indo para a administração, hein? E se a gente não bobear, essa cadeira que está vazia, que é nossa, vai ser ocupada por essa gente. A gente pensa que se formou, que está pronto. Não está, não. Nós somos trabalhadores intelectuais. Trabalhador manual aprende a fazer um movimento, uma habilidade, ele tem que praticar essa habilidade o tempo todo. Trabalhador intelectual, como os administradores, tem que estar sempre lendo, estudando, se atualizando. Se ele não fizer isso, não adianta pegar o diploma da UVA, não, porque a UVA não vai garantir emprego, porque lá, em pouco tempo ele te dança, porque não vai estar atualizado. Não vai estar atualizado? Vai dançar. Então, está reclamando de quê? Está desatualizado. 3, 4 anos depois já superou tudo. Aí, administração, o tempo do nosso tempo. Quando a gente pega um jornal, o Globo, que é um monstro no Brasil, junto com a Folha de São Paulo, que é outro monstro, se junta para fazer um jornal chamado Valor, para competir com o pequenininho da Gazeta Mercantil, a gente não entende. Mas quando a gente for olhar os jornais impressos no mundo inteiro, os grandes jornais são jornais de negócio. E quando a gente vê o Valor, ele fala muito de economia, mas muito mais de administração. Quando a gente vê a revista, né, Pequenas Empresas, Grande Negócio, Exame, quando a gente vê TV Senac, TV Futura, né, quando a gente vê a TV Web do CRA, o Rádio Web, vocês já ouviram? Está em casa, não está fazendo nada, está no seu trabalho. Liga até Rádio Web do Conselho. Bota o somzinho no ouvido, está fazendo o seu trabalho, vai ouvir o professor Marco Antônio, vai ouvir um, vai ouvir outro. Enfim, você vai ter a oportunidade de estar ligado, estudando administração. Site administradores.com, milhões de visitas por mês. Onde que surge isso? Isso surge na perspectiva de que a administração é o tema do nosso tempo. Vocês escolheram a profissão certa. Escolheram a profissão certa porque é assim que se forma e que se faz. Os professores começam a escrever, os profissionais não professores também começam a escrever sobre a profissão, e um país não avança só nas ciências físicas, mas também nas ciências sociais, principalmente na ciência da administração. Então, a gente está aí, o tema do nosso tempo. Próxima. Isso exige uma nova postura do administrador, um novo posicionamento, uma nova perspectiva. Não fica achando que fez o canudo e está resolvido. Qual é a opção? Eu não quero estar me dirigindo aqui a colegas que talvez não consigam espaço no mercado de trabalho. E vão continuar fazendo exatamente a mesma coisa que sempre fizeram, apenas com o título de ser administração e de carregar uma frustração. A gente está querendo se dirigir a pessoas aqui que têm mercado, que têm cadeira vazia, que estão sendo ocupadas, nesses casos, por pessoas que
que não estão qualificadas, porque a gente não tem número em quantidade. Mas amanhã vamos ter números em quantidade, mas talvez não tenhamos qualidade. Então é um brado e um compromisso do Conselho de que a gente esteja cada vez mais qualificado, cada vez mais preparado, estudando, porque a gente aprende uma habilidade, se a gente não praticá-la, a gente vai ficar deteriorado, aquilo vai ficar ossificado, vai ficar superado. A gente não treinar o cérebro, não está sempre estudando, não está sempre ensinando alguma coisa, não está sempre lendo, não está na perspectiva mais ampla. Por que o Conselho insiste em passar filmes, em geral, em passar obras de arte, como as obras de Shakespeare, por exemplo? Agora estamos fazendo o Mercador de Veneza, o ano passado estávamos com o Rei Lear, que é importante trazer para o profissional de administração a ideia de que não existe estudo de administração só nos livros de administração e nos livros técnicos. Que a produção cultural feita pela humanidade ao longo dos anos, por exemplo, por Shakespeare, em 1500, tem contribuições fundamentais para a reflexão do homem no trabalho. Por quê? Porque a natureza do homem, gente, é permanente e universal. O goiano, o romano, o grego da época antiga e o homem hoje são os mesmos, são a mesma natureza. O que muda são as circunstâncias. Sou eu e minhas circunstâncias. O que muda são essas circunstâncias. Mas essas circunstâncias, por ter a mesma natureza, o engenheiro, o médico, o cientista nuclear e o servente são iguais. As organizações são criadas por pessoas, são constituídas por pessoas. Se nós conhecemos melhor a natureza humana e a produção cultural nos traz muito disso, nós vamos ser administradores mais competentes, não vamos ser tecnocratas, não vamos perder a capacidade diagnóstica da realidade. É fundamental que a gente tenha a capacidade diagnóstica. Isso vai ser feito com conhecimento em ciências sociais, com cultura, com arte. Por isso que a pintura, a música, a literatura, o teatro, o cinema são fundamentais. Quando a gente vai ao teatro, nós administradores, quando a gente vê um filme, tem que buscar naquele filme o que as teorias de administração nos ensinam e o que eu posso trazer para a minha realidade da empresa que eu trabalho, as concordâncias e as discordâncias, os ensinamentos que aquela obra tem, porque sempre tem. Ir ao cinema não é só uma atividade de lazer, mas pode ser uma atividade de engrandecimento profissional e na melhoria de cada um de nós enquanto profissionais de gestão. Próxima. E aí, para terminar, que eu já sei que está chegando na hora, né, professor? Para o segundo tempo. Aqui, ó. O administrador é um generalista ou é um especialista? Essa é uma discussão permanente. A gente tem uma posição em relação a isso. Generalista é o sujeito que sabe cada vez, né, mais e mais. Não, menos e menos. Sobre mais e mais. Ao ponto de um dia que ele não sabe nada sobre tudo. Ah, então especialista já sei. É o sujeito que sabe cada vez mais e mais e mais e mais, sobre menos, menos e menos. Há um dia que ele sabe tudo sobre nada. Se a gente achar que generalista é isso, a gente se engana. O administrador é generalista, sim. Mas o que é um generalista? O generalista é um especialista que transcende os limites de sua especialização e que é capaz de conectar a sua área de especialização com as demais áreas da organização. Ele é um profissional de recursos humanos. O que sabe de recursos humanos, o sujeito que só sabe recursos humanos? Nada. O que conhece a Europa, aquele que só a Europa conhece? Nada. Não conhece a Europa. A gente tem que conectar, costurar, fazer o ponto de intersecção entre a minha atividade de recursos humanos com marketing, com produção, com finanças, com materiais. Não é que eu vá ser especialista nessas áreas, é como a minha atividade interage com as demais áreas da organização. Porque senão a gente vai ter a administração, a organização, vai ser um conjunto de ilhas que não se intercomunicam. Eu, para transformar essas ilhas num arquipélago, eu tenho que colocar pontes, numa para outra, para se ligar. Então, como recursos humanos contribui para os objetivos da organização? Para a finança, para marketing. Como é que a gente se relaciona a isso?
E aí a gente sai do império da Torre de Marfim, de achar que eu sou um profissional de recursos humanos e sei tudo de gestão de pessoas, e entende que o maior e importante gestor de pessoa é o sujeito que está na ponta, na fábrica, no chão de fábrica, dirigindo pessoas. E que eu tenho que ajudá-lo a ser melhor gestor. Que não basta o gestor ser bom intelectualmente, é importante que ele seja bom comportamentalmente. É importante que ele tenha o comportamento melhor até, porque aí muitas vezes a gente tem que entender que aquele gerente simples, que não sabe nada, mas pode ser, porque ele tem teorias e valores e crenças, opções éticas adequadas, ele pode ser um grande gestor. E se a gente ajudá-lo, ele vai ser melhor ainda. Esse é o profissional de recursos humanos se relacionando com as demais áreas. Pode ser um cara de marketing, de finanças, e por aí vai. Portanto, é o especialista, generalista é o especialista, que transcende os limites de sua especialização e que é capaz de correlacionar as suas áreas e a sua área às demais áreas da empresa. É aplicador de conhecimento de ciências sociais, como já disse aqui algumas vezes. O professor está falando de história, a organização é a sua história. É um processo. A organização está naquele estágio em que ela chegou porque ela tem uma história. Tem valores, tem quem namora quem transa com quem, tem tudo isso. E se a gente não entender isso, tem luta de poder. Tem os queridinhos, né? Tem uns que você dá a camisa pela costa e outros você não dá, pô. Né? Não é verdade? Então isso faz diferença. É claro. Quem são os queridinhos do chefe? Não é verdade? Então isso é verdade. Isso existe definitivamente no mundo das organizações. Ou pelo menos os outros percebem assim, mesmo que não seja. Às vezes é. Né? Então, isso aqui está falando uma conversinha aqui interna. Tá certo? Então, vejam, as organizações são pessoas com os seus sentimentos, com as suas carências, com os seus valores, com os seus amores e desamores. A organização não é lógica, minha gente. A organização não é lógica. A organização é psicológica. E se a gente querer lógica nas organizações, a gente quebra a cara. 2 e 2 na empresa não são 4. Pode ser. O mundo das percepções determina o comportamento. E é nesse contexto que nós temos que atuar. E por isso que a ciência da administração é importante. Se não for assim, qualquer livrinho de autoajuda resolve. Esses livrinhos aí que vocês estão lendo, achando que são sérios. Não, a nossa profissão só vai ser ciência, só vai ser técnica, só vai ser arte, quando der um pé na bunda dessa porra de livro de autoajuda. Livro de autoajuda é porque tem que estar com problema, o cara às vezes lê aquilo e é bom para ela. Mas é que isso não é ciência. Os caras não fazem pesquisa, não fazem nada, chuta e te compra que nem uns bobos. Livro que não tem nenhuma base científica para dizer o que eles estão afirmando. O Monge e o Executivo, os 7 hábitos do gerente eficaz, as organizações felizes. Que organizações felizes, cara? As pessoas, os dedos das mãos são diferentes. As pessoas são diferentes. Nós temos que atender às necessidades diferenciadas das pessoas. Viva a diferença, viva a diversidade. E a gente quer botar todo mundo como se fosse um bando de gado. Ou melhor, um bando de carneiro de pelo lustroso e balido sonoro. As empresas não são assim. A gente tem que entender esta diferença. Por isso é ciência social. Por isso que as organizações não são lógicas, são psicológicas. Não é um bando de carneiros. A gente tem que considerar as pessoas nas suas diferenças. Claro que há um eixo comum, evidente, que caracteriza a cultura. Mas cada um tem diferentes e diferenças notáveis entre si.